Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Agatha. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, nós vamos falar de um tema muito importante da palavra de Deus, né? O Senhor me direcionou a gravar esse vídeo hoje com esse tema. Confesso para vocês que eu estava meio perdida sobre o que gravar, né? Quase um ano sem gravar vídeo aqui pro canal. Então eu decidi voltar com uma abordagem diferente. O Senhor foi me direcionando para aquilo que eu deveria começar a falar, começar a fazer, e é o que eu tenho feito. Postei o primeiro vídeo na semana passada, né? Para quem não assistiu, vai lá assistir, porque é um tema muito legal, um tema sobre saúde, sobre a minha vida, né? Porque é algo especificamente que eu vivo, e eu contei exatamente o meu relato sobre isso, a minha história com isso, que é com a SOP, a síndrome do ovário policístico. E eu sei que tem muitas outras mulheres que vivenciam isso, e não só da SOP, né? Mas como outras síndromes ou outras doenças também. Então é muito importante. Vão lá assistir para me ajudar também. E hoje, gente, eu não queria trazer um outro vídeo também sobre uma história da minha vida. Eu queria trazer um outro assunto importante, né? Então sempre tá mesclando, sempre tá trazendo algo diversificado para vocês. E eu vim durante a semana falando com o Senhor e pedindo: Deus, eu não sei o que gravar, eu preciso gravar, porque é gravar, é editar, e é fazer capa e postar, e tentar sempre fazer tudo aquilo certinho, no dia certo, no horário certo. Então é um comprometimento, é uma responsabilidade, tem que ter organização. E aí os dias vão passando e eu fico: meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou gravar? Não gosto também de gravar e falar baboseiras e coisas que não realmente estão tocando meu coração. Ainda mais nessa nova fase e esse novo direcionamento que o Senhor tem trazido para mim, sobre o canal principalmente. Eu não queria falar sobre algo que não tivesse realmente tocando o meu coração. Então eu tenho pedido ao Senhor todos os dias e todas as vezes para que cada vídeo, cada palavra que seja falada, seja direcionado por Ele. E foi o que Ele fez. Ele me trouxe esse tema essa semana e, como muitas outras coisas que, né, tipo, eu tento falar aqui, e é o que eu acredito que vai ser, o que ele me traz para falar não é só algo para falar, mas é algo que eu vivo, algo que eu estou vivendo, algo que eu vivi. Então, foi exatamente isso. Isso aconteceu comigo essa semana, né? Esse tema de Deus me responder, esse tema de Deus falar comigo. E eu falei: cara, é isso. Eu preciso falar isso para as pessoas. Claro que eu não vou falar para vocês aquilo que Deus falou especificamente comigo, né? Sobre intimidades da minha vida. Mas sobre Deus responder, sobre a gente orar, suplicar, da gente clamar. E Ele está ali aberto para nos responder, para falar conosco da forma que for. Então vamos lá, gente. Eu separei aqui um versículo para a gente ler, um não, dois na verdade, para a gente ler, referente a esse tema. E está em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Diz assim, eu estou aqui com a minha Bíblia, tá? Por isso que eu estou olhando para baixo. E essa é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Então, o que eu entendo com isso aqui? Que o Senhor, Ele escuta as nossas orações, Ele escuta aquilo que nós pedimos, conforme a vontade dEle. E se Ele nos escuta, se Ele nos dá atenção, se Ele nos dá ali ouvidos, então Ele nos concede o desejo do nosso coração. Tudo conforme a vontade dEle. Então, assim, quando eu tive a certeza de que eu falaria sobre isso com vocês aqui, eu não tinha lido o versículo ainda. Na verdade, eu separei o versículo estudando sobre o tema para trazer, mas quando eu tive a certeza daquilo que eu ia falar, foi vivendo, né? Tem umas semanas que eu venho orado ao Senhor e pedindo resposta sobre algo específico na minha vida, que eu precisava muito, muito saber. E Deus sabia disso. A verdade é que Ele já vinha falando isso comigo há muito tempo, mas o agir do Senhor, Ele tem momento, Ele tem tempo certo.
E quando ele começou a conseguir quebrar o meu coração, quebrar aquilo dentro de mim e me fazer começar a pensar e tal, eu comecei a orar sobre aquilo. Porque quando Deus ele quer falar algo com a gente, quando ele quer que a gente faça algo, ele fica com aquilo ali martelando no nosso coração durante um tempo até que a gente realize aquilo. E às vezes, no início principalmente, se for algo que a gente está relutante, que foi o meu caso, a gente fica tentando pensar se realmente é isso, se não é impressão, se eu estou realmente sentindo isso e tal. E é bom, o certo é levar tudo aos pés do Senhor. E foi o que eu fiz. Vim orando ao Senhor durante as semanas, pedindo a Ele respostas, falando a Ele como eu me sentia, como estava meu coração, e pedindo para que não restassem dúvidas. E Ele veio me trazendo a resposta em vários momentos diferentes, em várias coisas diferentes. E acho que o importante foi o que eu fiz e que eu quero dizer para vocês fazerem também. Quando o Senhor colocar algo no coração de vocês, ainda que vocês não entendam, estejam pedindo respostas, não retrocedam. Continuem avançando. Porque conforme você for avançando, conforme você for pedindo respostas ao Senhor e Ele for te dando, isso é gradativo, sabe? Você orou, Ele te respondeu, para você dar aquele passo mesmo que pequeno. Você continua orando, continua pedindo resposta, Ele vai te dar outro direcionamento e você vai avançar. Só não retrocede e não fique parado. Porque se Deus está te mandando avançar e Ele está te dando uma direção, siga nessa direção. Mas espera aí que nós vamos fugir do tema, né? O tema é resposta e a gente está nesse tema, mas me deixei levar um pouquinho. Bom, li o versículo aqui com vocês e queria falar aqui esse ponto que é muito importante, eu já falei basicamente, né? Deus, eu tô aqui com o meu script, que eu acho muito importante, gente. Vou sempre fazer em todos os meus vídeos, montar assim um scriptzinho do que eu tenho que falar para poder seguir assim organizado, né? Vamos lá. Deus ele nos ouve até nas orações sem palavras. O que eu quero dizer com isso? Que o Senhor ele escuta todas as nossas orações, todas. O teu choro, o teu clamor, aquilo que você quer falar e não consegue falar, sabe? Mas ele sabe aquilo que você quer dizer. Ele sabe aquilo que teu coração está dizendo. Ele sabe o que se passa na tua mente. Então ele escuta todas as tuas orações. Todas. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele traduz para o Senhor os nossos gemidos inexprimíveis, que é aquilo que nem nós mesmos conseguimos decifrar, mas o Espírito Santo decifra e leva ao Senhor, que escuta as nossas orações. Então todas as nossas orações, elas são ouvidas. São. Não tenha dúvidas que o Senhor ele te ouve. Às vezes parece que nada tá saindo daqui, que a oração, que as palavras elas batem no teto e voltam, mas não. Elas chegam até os ouvidos do Senhor e ele nos escuta. Tá? Tenha essa certeza no seu coração que você é ouvido, que você é ouvida. O Senhor ele escuta o teu clamor, as tuas orações. Outro ponto. Deus ele responde. Ele não permite que um filho dele, com o coração quebrantado, se sinta perdido, sem rumo, sem direção. Não tem como. O Senhor, se Ele vê que você está com o coração ali, quebrantado a Ele, entregue a Ele, pedindo uma direção, pedindo uma resposta, Ele vai te dar. Tenha essa certeza. Porque se você tiver essa certeza, você vai enxergar o direcionamento que Ele está te dando. A palavra de Deus também diz que o Senhor ele não resiste ao coração quebrantado. Então, a partir do momento que ele enxerga o seu coração, o quebrantamento do seu ser, pedindo a ele resposta, direção, ele dá. Ele não nos deixa perdido, sem rumo. Ele responde tudo aquilo que nós pedimos. Nem sempre é no momento que nós queremos. Nem sempre. Porque Deus, ele, como eu falei, ele tem o tempo certo de agir. Então, nem sempre o momento que a gente quer que seja respondido vai ser. Mas é respondido. Tenha essa certeza. E leve-se. O silêncio de Deus também é resposta. Se Deus ele está calado, então espere, mantenha ali orando e buscando a Ele. Terceiro ponto, gente. Deus fala a todo momento. Devemos estar atentos sempre. Como eu falei, o Senhor ele nos responde de diversas formas diferentes. Às vezes não é no tempo que a gente quer, mas é no tempo dele.
Mas uma coisa é certa, o Senhor fala a todo momento. Eu tenho observado muito isso e tenho comentado sempre que Deus, ele fala com a gente a todo tempo. A todo tempo o Espírito Santo de Deus está falando conosco, de todas as formas. O problema é que nem sempre nós estamos abertos a ouvir ou a prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco. Ele tenta ali a todo momento falar com a gente de diversas formas e a gente não escuta e a gente não enxerga, mas ele está falando. Quando a gente para prestar atenção nos detalhes, para acalmar a nossa alma, para entregar a nossa ansiedade para Ele, para entregar todo o nosso estresse, todas as nossas aflições, tudo aquilo que está agitando a nossa alma, entregar aos pés do Senhor, a gente consegue enxergar que Ele está falando conosco. Porque é uma realidade. O Senhor, Ele fala conosco a todo momento. Então, esteja atento, porque às vezes a resposta que você está pedindo ao Senhor, a resposta das suas orações, do seu pedido, está sim sendo respondida. Às vezes você pensa, o Senhor não está me respondendo, o Senhor não está me respondendo, só que Ele está. Só que você está tão agitado, você está tão acelerado, você está tão desesperado, que o teu desespero, a tua ansiedade não te permite enxergar as respostas que o Senhor está te dando. E isso eu falo por mim também. Quantas vezes eu tô no auge do desespero, eu tô super agitada, minha alma tá ali aflita, e eu tô pedindo resposta ao Senhor e Ele tá falando. Às vezes Ele fala nos mínimos detalhes. O Senhor, ele é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Então Ele fala conosco nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, e a gente não enxerga. Então vamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando no nosso coração, porque Ele fala a todo momento. Outro ponto, precisamos reconhecer o óbvio. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que às vezes a gente está pedindo resposta ao Senhor, a gente está clamando, pedindo que Ele responda, e fica, Ele não responde, Ele não fala comigo. Só que às vezes são coisas que já são óbvias. Como, por exemplo, tem coisas que o Senhor já nos falou, tem coisas que o Senhor já entregou pra gente, já nos respondeu, só que a gente quer que Ele fale de novo, sendo que Ele já falou. Então, procure também trazer a memória. Pede ao Senhor para que traga à sua memória aquilo que você já sabe, aquilo que Ele já falou ao seu coração, aquilo que já é óbvio, aquilo que já foi respondido, aquilo que Ele já disse, a direção que Ele já te deu. Só que às vezes a gente esquece, com o agitar dos dias, com a rotina, com o desespero, a gente esquece aquilo que já foi falado, aquilo que o Senhor já nos entregou. Então vamos prestar atenção no óbvio e pedir ao Senhor para nos trazer à memória aquilo que nós já sabemos, que muitas das vezes é a nossa resposta. Entendeu? Então nem sempre ele vai falar novamente, porque Ele já falou. Mas Ele pode sim trazer a nossa memória, nos relembrar de alguma forma. Como eu falei, Ele fala a todo momento com a gente, só que nós devemos estar atentos. Uma ideia muito legal que eu tento aderir, né, mas nem sempre eu consigo, que é anotar todas as vezes que o Senhor fala comigo, me dá alguma resposta, responde alguma oração minha, alguma questão, tentar anotar. Porque é normal a gente esquecer, nós somos humanos, a nossa memória é fraca. Então é bom a gente anotar, a gente ter ali guardado para, no momento às vezes de desânimo ou procurando uma resposta no Senhor, a gente poder lembrar que, nossa, olha que quantas coisas o Senhor já me respondeu, quantas coisas Ele já fez por mim, quantas orações respondidas. Ele me ama sim, Ele cuida de mim sim, Ele me ouve, Ele me responde. Então anote tudo aquilo que o Senhor tem respondido para você. E como eu falei, peça para que Ele traga à memória também aquilo que você já sabe, aquilo que Ele já falou. Tá acabando, tá, gente? Mas vamos lá. Coloquei um outro ponto aqui, que é pedir com clareza e esclarecido ao Senhor, para abrir o seu entendimento e te dar discernimento também. O que eu quero dizer com isso? Pedir com clareza. A palavra de Deus diz pra gente que algumas vezes, né, eu tô aqui explicando já, nós não somos respondidos ou não recebemos aquilo que pedimos porque pedimos mal, porque não sabemos pedir. Não é às vezes porque Deus não quer nos dar, porque o Senhor tem sim desejo de conceder os desejos do nosso coração. Até porque foi Ele que colocou ali muitos dele. Então, muitas das vezes nós não recebemos, não é porque
Deus não quer ou algo assim, mas é porque nós não sabemos pedir. Então aprenda a pedir, aprenda a orar e a pedir ao Senhor respostas e a falar tudo com mais clareza. Tenta sempre deixar tudo bem claro para o Senhor. Ainda que Ele saiba aquilo que está no nosso coração, que está na nossa mente, Ele quer que a gente verbalize, Ele quer que a gente fale, Ele quer ter intimidade. Então seja claro nos seus pedidos ao Senhor. Seja claro nas suas orações. E também peça esclarecimento a Ele. Peça para que quando Ele te der as respostas, para que quando Ele falar com você, ele seja claro, ele bote ali um farol imenso, ele faça de alguma forma um outdoor, mas que fique claro para você aquilo que ele está falando, para que não te restem dúvidas. Pede sim ao Senhor para que ele te mostre, te dê resposta de maneira clara, de maneira nítida do que ele está falando. E também abra a sua mente, abra os seus ouvidos, te dê entendimento, te dê discernimento daquilo que ele está falando, para que não te reste dúvidas e para que você não tome decisões e posicionamentos, caminhos errados. Então pede ao Senhor com clareza, pede ao Senhor discernimento, entendimento e nitidez, clareza nas respostas dele para sua vida também. Tem muitas formas, que é um outro ponto já e último, que Deus fala conosco. Eu tenho para mim que o Senhor ele não tem um método só, sabe, de trabalhar. Ele não é um Deus metódico. Ele não é um Deus que eu só faço dessa forma, pronto, acabou. Ele é o Deus do sim, sim e do não, não. Porém, ele trabalha de diversas formas diferentes com cada um. Às vezes, a forma como ele tem que trabalhar na minha vida, ele não vai trabalhar na sua. E ele conhece cada um de maneira específica e na sua totalidade, em perfeição. Então, ele trabalha com cada um de uma forma diferente, ele fala com cada um de uma forma diferente. Por isso que eu disse, o Senhor ele fala conosco a todo momento. Então esteja aberto, esteja atento para ouvir o Senhor. Porque ele não trabalha, às vezes você está esperando uma resposta de Deus e ele está te dando e você acha que não está falando por quê? Porque na sua cabeça, a forma como Deus fala é de tal jeito. Só que não, às vezes com você ele está falando de uma forma diferente. Às vezes você acha que ele vai falar com você da maneira como falou com uma outra pessoa. Só que não, ele trabalha de maneiras diferentes com cada um. Então esteja atento e em constante oração ao Senhor, para que você enxergue quando ele falar contigo. Porque ele tem diversas formas de falar. Diversas mesmo, através de uma pessoa, através da palavra dele, através de louvores. Nossa, tem tantas formas que o Senhor pode trabalhar, tem diversas formas que o Senhor pode falar conosco. Então, abra o seu coração e a sua mente, os seus ouvidos, a sua visão, para enxergar, para entender quando ele falar contigo. Bom, gente, então é isso. Eu espero que eu tenha deixado claro tudo o que eu quis falar aqui, né? Eu achei um assunto muito legal, como eu falei, é uma coisa que tem sido forte na minha vida nesses últimos dias, respostas de Deus para minha vida, Deus falando comigo, e eu tenho pedido a Ele para abrir o meu coração, abrir os meus ouvidos, tudo em mim, para enxergar quando Ele falar comigo. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus fala a todo momento conosco, então eu quero estar atenta para sempre enxergar, sempre, para tudo aquilo que eu puder pescar do Senhor, todas as respostas eu posso agarrar com todas as minhas forças. E essa semana eu recebi respostas do Senhor, então eu tive certeza que era isso que eu precisava vir trazer para vocês. Então eu creio e espero que alguém que esteja assistindo esse vídeo precisava dessa palavra, precisava de algumas coisas que eu falei, que o Senhor falou através da minha vida e que tenha ajudado, tenha sido uma virada de chave para você. Tá bom? Se não entendeu alguma coisa, volta de novo, deixa dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai conversando, vai trazendo mais vídeos, mais conteúdos. Se você gostou desse tipo de tema, desse tipo de conteúdo, curte, compartilha para outras pessoas também aprenderem, também gostarem. Peço para que vocês me sigam no Instagram, vou deixar aí passando, tá bom? Eu não tô ainda mexendo muito por lá, eu tô mais aqui focada nos vídeos do YouTube, mas conforme for melhorando, a gente vai voltando a ativar lá também. Vamos ver o que Deus vai fazer, tô deixando ele agir, me direcionar, tá bom? Mas vai ser incrível ter vocês comigo nessa. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.